Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez, né, para passar mais um pouco dos meus conhecimentos para vocês. Eu sou o professor Sandro de Castilho Moraes e este é o meu canal Programação Legal. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui transmitindo um pouco dos meus conhecimentos para vocês. Hoje a gente vai ver um pouco da instalação do Ubuntu, tá? Eu peguei a versão 13, existem outras versões, né? São um pouco mais pesadas por causa da interface gráfica, mas eu vou mostrar para vocês primeiro essa versão 13, depois se der eu coloco uma mais recente, tá bom? Vamos lá? Nós estamos então aqui com a nossa máquina virtual. Antes disso, né, você tem que ter baixado alguma versão do Ubuntu aí, né, na sua máquina, né, uma ISO, né, dele, para você poder instalar, tá? Isso não é muito difícil, é só procurar, né? Diferente do Linux, o Ubuntu ele é de graça, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui, se eu acho algum lugar que tem para vocês. Então, o próprio site do Ubuntu aqui, ó. Tá aqui o download das versões, né? Pelo que eu vejo já está na versão 20 já. Tem mais lugares também, tá? Se vocês quiserem ver. Que olha, começou a fazer o download da versão 20, né? Então, Ubuntu 13. Eu estou instalando a 13 também, pessoal, tá? Porque muitas máquinas às vezes não aguentam as últimas versões, elas são pesadas. Aqui, ó. O lugar que tem a versão 3 BR Linux Brasil ali, ó. Então não é tão difícil de achar, né? Essas versões aí para instalar. Aqui, ó. 32 de 64 bits. Aqui, ó, brlinux.org. Aquele site era o site oficial do Ubuntu, o outro, né? Aqui, ó. 13.4, tá? E ele tá baixando aqui. Isso vai demorar 4 horas. Será que tá tão pesado assim as últimas versões? Vou até cancelar. Bom, voltando aqui então, né? Nós vamos criar uma nova máquina. A gente pode vir aqui ou aqui no novo, dá no mesmo, tá? A gente clica aqui no novo. No nome da máquina eu vou colocar Ubuntu. Eu vou dar algum nome aqui. Eu coloquei Linux Ubuntu. Eu vou colocar aqui aula. Vídeo aula. Só para saber que eu usei na videoaula. O tipo do sistema aqui no caso é o Linux, né? A gente vai deixar. E aqui ele vai mostrar para você se é 32 bits ou 64 bits, né? Então, uma coisa que a gente tem que lembrar, né, que a máquina 64 bits ela é mais avançada que a máquina 32, o processador dela, né, e a memória. Então, se você tem uma máquina que é 64, ela pode até aceita e vai funcionar o 32, né? Porque ela é acima. Mas se você tem uma máquina 32 e quiser instalar o 64, ele não vai funcionar, porque ele foi projetado para a máquina 64. A máquina 64 bits aguenta o 32, mas a 32 não aguenta o de 64. Como a minha máquina é 64, eu vou escolher o 64, tá? E vou aqui para o próximo. Então aqui é o tamanho da memória, ele já dá um tamanho estipulado assim razoável para você, né? Aqui ele deixou 1 mega. Se você quiser mais, né, se achar que é pouco, né?
Vou colocar aqui perto de 2. Tá? O próximo. Então aqui ele está falando do tamanho do disco, né? Então eu vou pedir para ele criar, né? Aí no caso ele vai perguntar assim: você não quer acrescentar um disco rígido? Você quer criar um disco? Você quer usar um que existe, né? Aí no caso. Então, se eu já tivesse criando uma baseada num disco que eu já tenho, eu escolheria, né? Mas como eu não tenho, eu vou criar agora. Eu vou usar o tipo de extensão VDI mesmo, que eu assim já estou mais acostumado, não que as outras não funcionem, funcionam também. Aqui só lembrando que a gente viu na aula de Windows, ele tem duas opções de armazenamento de disco rígido, dinamicamente alocado e tamanho fixo. O que que acontece? Se você começar a instalar coisas, né, dentro aí do seu Linux aí, né, e tiver um tamanho fixo e ele não tiver mais para onde expandir, você vai travar a sua máquina virtual, né, não vai conseguir instalar mais nada. E o dinamicamente alocado, conforme você instala umas coisas, ele vai permitindo aumentar o tamanho da sua máquina virtual para você ter mais coisas instaladas lá dentro, tá? Então vamos para o próximo. Este aqui é o local onde ele vai salvar a minha VDI, ó, pasta usuários, que é o nome da minha esposa, VirtualBox, Ubuntu, videoaula, tá aqui, tá? 10 GB, ótimo. Então ele criou a máquina virtual, né? Aí no caso, ela já está criada, né? Agora eu tenho que instalar o sistema operacional, né? Aí vocês veem a maioria dos sistemas operacionais vindo de fábrica, né? No caso. Pessoal, só um minutinho que eu vou desinstalar o WhatsApp que está fazendo barulhinho aqui. Fechar ele. Então a maioria, né, já vem de fábrica, né? Mas nada pode pedir você de formatar, de colocar, né? Aí no caso. Então aqui eu vou iniciar ela. E muita gente também usa, né, o Ubuntu dentro de uma máquina Linux para mexer na internet, porque ele é mais seguro, né? O Linux. Assim, existem várias versões Linux que a gente chama de distro, né, pessoal? Distribuições, porque não sei se vocês lembram, o Linux ele tem assim um kernel, né, que tem um guardião, que até que eu fiquei sabendo a última vez ainda era um brasileiro chamado Marcelo Tossati, né, desde a criação do Linus Torvalds até hoje, tem um guardião e as pessoas mandam as melhores ideias do Linux, né, aí para esse guardião. E daí várias empresas, organismos de finalidade filantrópica, instituições, faculdades utilizam, alteram, né, o Linux. Para quem tiver dificuldade de entender essa diferença, né, na hora da instalação que eu falo mais um pouco, tá? Então eu só vou achar aqui na minha pasta aqui, tá nessa pasta que eu coloquei utilidades, vou colocar a versão 13 para vocês verem, depois outro dia eu ensino uma versão mais atual. Aqui, ó, coloquei aqui a minha ISO, tá? Porque é isso que eu vim buscar aqui, a ISO, tá? Você tem que ver a pasta onde você baixou lá e iniciar. Então, estava falando com vocês aí, o Windows, né, o sistema operacional proprietário e pago, e é fechado o código-fonte dele. Eu acho que eu já mostrei para vocês isso. E o Linux, ele é código aberto, tá? Ele é software livre, quer dizer que o código dele é aberto, ele foi feito em linguagem C, o Windows também, né? E o Windows você não consegue alterar o código, mas o Linux tem o código que pode ser alterado, né? Até quando foram filmar aquele filme Titanic, né? Não conseguiram fazer no Windows, pensaram que iam conseguir fazer no Mac, não conseguiram. Daí foram fazer no Linux, travou também, mas como o Linux é código aberto, eles conseguiram mudar algumas coisas dentro da programação do sistema operacional para o Titanic ser rodado, né? Então, o Linux é mais seguro, a maioria dos bancos, UTI de hospital, usa servidores Linux,
Aqui no caso eu estou instalando para vocês como se fosse para desktop, né? Antigamente o Linux era um pouco mais difícil, você fazia arquivos no Word, você fazia arquivos de texto, não tinha compatibilidade de arquivos de texto do Linux e do Windows, né? Mas hoje já tem muito mais compatibilidade de arquivos de Excel que você quiser, abre na versão Linux aqui, né, que é software livre, e um monte de outras coisas, né? Podem fazer essa interação aí, né? Dessa compatibilidade, né? E cada vez mais tem gente se juntando, né, para o mundo Linux. Aqui ele vai pedir o país. Deixa eu ver se tem português aqui. Aqui tá aparecendo um monte de coisa. Português do Brasil. Vou pedir para instalar. Para vocês aí. Aqui ele está falando aqui algumas coisas, preparando para instalar o Ubuntu, né? Aí, no caso, você tem que ter pelo menos 5,9 de GB de espaço disponível. Tem que estar conectado a uma fonte de energia, esteja conectado à internet, eu estou. Baixar atualizações enquanto instala. Eu não vou por isso, tá, pessoal? Por enquanto não. Porque eu vou ensinar outras também. Instalar esse programa de terceiros. Não. Eu vou continuar para fazer a instalação básica aqui. Atualmente não foi detectado nenhum sistema operacional neste computador. O que você gostaria de fazer? Daí, criptografar a nova instalação do Ubuntu por segurança. Não precisa disso, não. Use LVM como nova instalação. Lógico, volume. Também não vou escolher esse negócio de ficar redimensionando, fazendo backups. Eu acho que eu vou aqui na opção aqui para criar partição, tá? Pra vocês entenderem também. Vamos aqui na partição. Estamos aqui. Vamos criar uma nova tabela de partição. Vou continuar aqui. Então vamos lá. Uma partição aqui. Aqui tá 10.000 GB, né? Então eu vou criar uma aqui com uns 4.000. Deixa eu ver aqui. Isso foi muito. Criar aqui, deixa eu ver. Pronto, uns 4.000. Esse acho que é o último dele, Ext4. Tá, esse aqui é formato do Windows. Início desse espaço, ponto de montagem. Vou colocar aqui no usuário aqui. Local. Que o dev não apareceu ali, eu coloquei. Vamos lá. Vou tentar criar umas 3 partições aqui.
Tá, vou aqui tentar criar uma partição. Vou criar agora a partição do swap. Partição do swap. A partição do swap não precisa muito. Caso você vai instalar o Windows ou alguma coisa, mas o Linux também precisa desse swap, onde ele deixa os arquivos importantes ali, né, que vai fazer a troca entre o sistema operacional e outro, né? Então ele quer que tenha. Então eu vou diminuir isso aqui, vou colocar aqui 2. Vou ver se vai. Vou colocar aqui 2. E vou pegar esse restinho aqui e vou fazer outra partição para mim. Uma partição lógica. Vou colocar o mesmo ponto de montagem. É um local, uma pasta, né, que vai estar fazendo de conta que é o seu HD aí particionado, ou 2 HDs. Beleza. Vou aqui agora escolher esse aqui para instalar, né? Deixa eu ver aqui. Ele não está aparecendo para formatar, então deixa eu ver. Vamos lá então. Opa, tem que deixar nesse aqui. Instalar. Arquivos raiz foi definido. Vou mudar aqui. Uau, tá escrito aqui sistema de arquivos. Vou colocar aqui raiz então, deixa eu ver. Pediu a raiz para mim. Vamos lá, então. Ali, então eu deixei aquele espaço lá, as 3 partições. O fuso horário está aqui em São Paulo, vou continuar. Eu fiz 3 partições ali. Ele só pediu para o arquivo raiz, porque ele cria um monte de pastas, né? Na raiz, ele só pediu para que ficasse daquele jeito. Na raiz. Na outra versão que eu instalei semana passada, ele não pediu. Deixa eu só testar o teclado aqui. Eu tenho C cedilha. Então, ele é o ABNT. Né? Dvorak nativo. Nativo dos Estados. Bom, vou deixar nesse normal aqui mesmo. O teclado está funcionando. Senão eu iria aqui no detectar o layout do teclado. Vou colocar aqui meu nome. Esse vai ser o nome da minha máquina. Senha. Vou colocar uma senha simples, 1, 2, 3, 4. Senão eu esqueço. Peço para solicitar a senha. Para ser algo mais seguro, tá? Ali aquela partição, gente, do arquivo, era a parte que vai ser instalado o Linux, tá? Aquela partição que eu escolhi. Só lembrando, eu sei que eu já falei. Vou colocar meu e-mail aqui.
fazer de conta que eu sou um novo usuário. O e-mail aqui. Pediu aqui para eu pôr meu e-mail e escolher um password. Vou colocar então. Errei de novo. Tem que aceitar. Né? Vou aqui no continuar. Tem um botão aqui continuar, às vezes pode ser que não apareça. Tá? Vamos lá. Não aceitou meu e-mail. Vou pedir para ele registrar depois. Tô com preguiça de registrar. Desculpa aí. Então, eu tava falando para vocês aquela coisa do mundo Linux, né? O Linux, ele tem aquele seguinte problema, né? Tem o guardião do kernel, várias pessoas do mundo inteiro que são programadores mandam as melhores opções e o guardião do kernel pega, junta e manda isso, né, para essas outras empresas e órgãos governamentais, tá? Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, fica fazendo barulho. Órgãos governamentais. Daí, cada um faz as suas alterações, sua interface gráfica, né? Então, resumindo, imagine, né, que um exemplo, né, que a fórmula da Coca-Cola, né, a fórmula da Coca-Cola é que nem software proprietário, ninguém sabe a fórmula, a Coca-Cola faz e manda para todo mundo. Né? Mas imagine que a fórmula da Coca-Cola fosse pública e todas as outras empresas de refrigerante pudessem fazer. Então, tinha uma fórmula, mas aí cada um acrescentava alguma coisa, uma água diferente, algum sabor, né? Algum aroma diferente. Então, você teria a Coca-Cola da Antártica, você teria a Coca-Cola feita da Pepsi, que já existe, né? Você teria a Coca-Cola da Guaraná Joaninha, você teria Coca-Cola da Skin, você teria Coca-Cola de vários tipos, né, de Guaraná. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, a dona da fórmula não seria mais a Coca-Cola, né? Aí no caso. É a mesma coisa, né? Por isso essa coisa do software livre, né, é tão importante, né? Hoje, pausa para a aguinha. Hoje as coisas assim estão melhores, né? Mas antigamente era um pouco mais difícil, tá? Por que que eu digo isso para vocês? Era um pouco mais difícil. Porque até uns 10 anos atrás, por exemplo, não existia driver de impressora para HP para o Linux, para vocês terem uma ideia, né? Então, é pouco tempo, né? E também há um boicote, né? Como assim, professor? Há um boicote, né, da Microsoft. Há uma briga, tá, pessoal? Da Microsoft, dessas empresas de software proprietário contra o Linux. Porque o Linux é grátis, né? Vocês acham que o Windows que é pago fica contente, né? Aí no caso, vocês terem uma ideia, quando o Lula ganhou para ser presidente, ele falou que ia pôr Linux em todas as repartições públicas do Brasil. Eu lembro disso porque eu sou da área, então eu vi aquela matéria, eu fui ler, né? Daí o Bill Gates ficou sabendo, que é o dono da Microsoft, o dono do Windows, veio para o Brasil, fez uma reunião a portas fechadas com o Lula e depois que ele saiu de lá, não sabemos o que aconteceu, né? Mas depois que ele saiu de lá, o Lula desistiu,
Lula desistiu de colocar o Linux em todas as repartições públicas brasileiras, né? Só na onde já existe, como no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, em alguns lugares de São Paulo foi permitido, né? Eu sei que os telecentros de São Paulo trabalham com o Linux. Então, e alguns hospitais públicos, né? Então, só isso que foi permitido. O que aconteceu lá dentro eu não sei, né? Mas o meu vídeo também não é por política, né? Mas eu só dando um exemplo para vocês como há um boicote. Bill Gates faz de tudo, né? Para não perder o osso aí, né? E deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa que eu acho importante falar. Por exemplo, se você criar um jogo muito bacana, né, tem uns jogos aí bem legais que estão tipo MMO, né, fazendo muito sucesso, né? Então você tem, por exemplo, o League of Legends, por exemplo, muitos alunos meus jogam, né? Você instala ele para o Windows e daí logo logo já surgiu versão para Mac, mas para o Linux não surge. Por quê? Porque muitas vezes, quando você faz um programa que dá certo, se a Microsoft decide te apoiar, ela fala assim: eu quero para o Windows, não quero que você faça para o Linux. Simples assim. Ah, e para Apple? Ah, a Apple pode. Mas por que a Apple pode? Porque o Bill Gates é dono de 30% das ações da Apple, tá? Ele conseguiu comprar parte da Apple. Então a Apple, em parte, também é dele. Por isso que ele permite, né? E não só com jogos, né? Tem muitos programas famosos, né? Como o Photoshop e o Office, que é deles também, que não tem versão. Não tinha versão do Flash, né? Tinha uma versão do Delphi, né? O Java, né? Ele tem uma origem um pouco Linux, tem uma herança Linux, então tem, né? Como programar Java aí no Linux, né? Tinha uma versão do Delphi chamada Kylix também, né? Então, assim, tinha um monte, mas um monte mesmo de coisas que não tinha versão Linux, tá? Então a gente tem que tomar assim um certo cuidado quando a gente tá, quando a gente fala, né? Porque, por exemplo, para uma empresa, por exemplo, não tem uma versão do AutoCAD. Se você vai precisar do AutoCAD, você não tem uma versão do AutoCAD. Você teria que usar o similar, que nem o Photoshop. Ele não tem uma versão do Photoshop, mas tem o Inkscape, que quebra um galho, mas não é uma coisa, né? Então, o que eu digo? Quando eu posso ter o Linux instalado? Quando você não precisar dessas coisas, né? Se você tem uma máquina, né, no seu escritório, por exemplo, trabalha em escritório, e você precisa do Excel, do Word e do navegador, né? Então o Mozilla, o Firefox surgiu no mundo do Linux, né? Se você tem, né, um navegador, tipo o Mozilla Firefox, e um similar do Word, né? Que nem o BROffice aí, StarOffice, OpenOffice, né? Office BR, LibreOffice, existem vários, né? São similares, né? Que daí você salva com a extensão doc, você consegue abrir no Word. Você tem lá também todas essas versões do Office, tipo do Excel. Então você não precisa, se você não vai precisar de um programa muito específico, nem o Photoshop, né? Que nem o AutoCAD, que nem um jogo, né? Então você pode, como esse League of Legends, que ainda não tem versão para o Linux, então você pode instalar, né? Então essa briga. Então o pessoal do mundo Linux fica muito chateado. Como a maioria das pessoas que são Linux sabem mexer muito mais no computador, entendem de hardware, né? Hardware e software, né? Software é tudo que é programado, né? Que você vê na tela do seu computador, que está na memória do seu computador. E hardware é toda a parte física, né? Teclado, mouse, placas, fios, tudo que é palpável que você pode pegar. Então eles entendem muito. Então, o que acontece? Por que existe só vírus quase para o Windows? Né? Pescou? Então, por quê? Porque a pessoal do mundo Linux, né, odeia o mundo Windows, né? Chamam o Windows de Windows, né? Falam que o Bill Gates é a besta do apocalipse. Até tem umas coisas assim bem engraçadas, interessantes, né? Diz que tinha os ovos de Páscoa aí, que eram umas teclas que você apertava dentro do Word Excel, que tinha joguinho, e que no Office tinha uma... No Office, acho 95, tinha uma
ovo de Páscoa lá, que era um inferninho no Excel. Eu não vi, um amigo meu que viu, entendeu? Que nem essas coisas que tem pro Android hoje, que aparecia um monte de zumbi conforme você apertava uns lugares lá. Disse que tinha também. Disse que pegando o nome do pai do Bill Gates não era Bill Gates segundo, né? E nem o avô dele, Bill Gates primeiro, e daí que ele mudou o nome dele para Bill Gates terceiro. Dizem as más línguas que se colocar o nome do Bill Gates em binário, né, dá 666. Eu achei isso super engraçado, né? Porque o binário é uma coisa assim muito importante para a gente que trabalha da informática, né? Como a informação é gravada, né, na memória de verdade, com zeros e uns, né? Então, o pessoal do mundo Linux fala um monte de coisa desse tipo, né? Chama o Windows de Windows, né? E o pessoal que gosta do Windows, né? Que prefere o Windows, né? Fala que um sistema operacional cujo símbolo é um pinguim só pode ser uma fria. Então, por isso que tem muito vírus para o Windows e pouco para o Linux. Ele está pedindo para reiniciar, que eu vou reiniciar. Apertei o OK ali, tinha um OKzinho. Apertei o OK. Para ele finalizar. Instalação de sistema operacional é assim, pessoal. Tem que ter um pouquinho de paciência. Demora. Fiquei aqui conversando com vocês, falando todas essas teorias, né, da conspiração aí, né? Então esse pessoal do mundo Linux luta, né, contra essa tirania da Microsoft aí de querer obrigar todo mundo a pagar o Windows, né? Não, você não é obrigado a pagar para ter um sistema operacional. Mas então a Microsoft também castiga quem não usa, né? Então ele terminou a minha instalação. Vamos aqui iniciar. Notem que por ser uma interface gráfica é um pouquinho pesado. As pessoas às vezes falam, não, o Linux é mais leve. É mais leve quando você está usando o modo texto. A interface gráfica dele, interface, né? Mostra que era o interior mesmo. A interface gráfica dele, né, pessoal? Ela é um pouco pesada, não é tão leve assim. Parece que eu estou de ressaca, né, de tanta água que eu estou bebendo. Então aqui, olha, a interface gráfica dele, iniciar dele aqui, a barra está deste lado. Se você quiser pesquisar aqui, né? Mostrando os aplicativos que você tem, falando editor de texto. Aqui a parte de arquivos. Olha só que bonitinho. Você pode criar pastas aqui, né? Então não é uma interface. Tem a lixeirinha dele. A parte se você for lidar com imagens, né? Aqui você tem o seu Firefox para você acessar a internet. Deixa eu clicar aqui. Estou arrastando ele. Acho que eu cliquei muito. Aqui o similar do Word. Aí mudou de lugar. O similar do Excel. O similar do PowerPoint. Aqui. Aqui é a central de programas deles. Tem até um link com a Amazon aqui. Tem mais coisas, configurações do sistema. E assim vai. Né? Pedindo o endereço aqui. Deixa eu pôr o endereço, deixa eu ver se ele vai aceitar. Às vezes pode ser que você precise atualizar o Firefox, tá? Essa aqui é a versão 16. Ele está entrando aqui.
Então ele pega a internet, né, da sua máquina e você tem uma máquina virtual aqui dentro, tá? E é isso, meus queridos. Por hoje, tá? Tá instalada a sua máquina virtual. Agora ela não é mais apenas uma máquina sem nada, né? Ela já tem sistema operacional dentro. Sair. Cliquei aqui com o botão direito sair, olha. Ele não apareceu aqui. Posso clicar aqui e sair. Tá? Acho que está um pouco diferente nessa versão, porque eu estava mexendo na 13. Algumas pessoas falam, ah, professor, mas é muito antiga, né? Estava mexendo na 11, né? Daí eu resolvi instalar essa 13 aqui, né? Deixa eu só fechar isso aqui. Diz que meu suporte de idiomas está incompleto. Depois eu instalo. E aqui, vou pedir para sair aqui. Depois eu vou instalar a versão 16 com vocês, tá? É que assim, dependendo de cada máquina, né? Pode ser que seja diferente a versão, né? Eu vou pedir aqui para desligar a máquina virtual, né? É sempre bom pedir para desligar para que não se corrompa a sua VDI, tá bom? E é isso, pessoal. Tá aqui instalada a nossa máquina virtual, tá? Um beijo do coração para vocês.